Olá, como vai? Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Então, a última leitura que fizemos foi de José, interpreta os sonhos dos dois prisioneiros até a morte dele, a morte de José. Então, quer dizer que vimos que José interpreta os sonhos dos dois prisioneiros, José interpreta os sonhos do faraó, José no governo do Egito, vimos também os irmãos de José no Egito, depois a volta para Canaã, de volta ao Egito, a taça de José na bagagem de Benjamim, José revela a verdade aos seus irmãos, né? Jacó emigra para o Egito, Jacó se estabelece no Egito, os anos de fome, o último desejo de Jacó, Jacó abençoa Manassés e Efraim, Jacó abençoa seus filhos, a morte de Jacó, a bondade de José e a morte de José. Foi isso que vimos no último vídeo, né? Na leitura e no aprendizado. Então, terminou Gênesis. E agora vou entrar na leitura de Êxodos. Então vamos lá? Começar com Êxodos. O título é A Opressão no Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então quer dizer que esse novo faraó ficou com medo, né? Totalmente diferente do outro, né? Que ajudou o José, a família dos israelitas. Só que como o povo cresceu muito, pelo meu entendimento aqui, é que esse faraó já começou a pensar em alguma coisa para eles não aumentarem em caso de guerra, não ficasse contra ele e fortalecesse o outro lado, né? Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados. Para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-as viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito.
Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem as suas próprias famílias. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Aí vem outro título: o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um menino. Deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, que, né, eu acho que é um tipo de uma vegetação que parece bambu, se eu não me engano, né? E vedou com piche e betume. Então que tipo assim, né, para não... Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Então quer dizer que o faraó mandou jogar todos os meninos no rio. Aí a mulher fez um cesto e colocou lá, e a irmã ficou observando. A filha do faraó com as suas criadas acharam o cesto, e a menina que estava observando, que era a própria irmã, falou: você quer que eu traga uma pessoa aqui para amamentar ele? E aí chamou a própria mãe. Então foi um recurso, né, uma estratégia, um engodo interessante, né, para o menino ser penalizado, e a própria mãe que criou, só que depois ela levou ele para a filha do faraó. Então ele era um hebreu e foi criado com o egípcio, a egípcia, né? Agora vem outro título: Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés matou uma pessoa, né? Já teve. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Com certeza, se o cara já estava falando. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio ao auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, e este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje?
Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Aí vem o outro título: Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía de meio de uma sarça. A sarça é uma vegetação também, é uma planta. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, onde manam leite e mel, onde surge leite e mel. Manam, é essa expressão, eu não conhecia, depois eu vou te explicar. Manam, que deve ser onde tem com fartura, né? Leite e mel. Leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos fereceus, dos reveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. A Deus, né? Tá. Deus, né? Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Amém. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi os que lhe têm sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão.
Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não nos deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele o deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro, e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Os sinais concedidos, agora o título, os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue ela pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando tirou, ela estava novamente com o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que te envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro, e ele se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer, e eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara com quem você fará os sinais miraculosos. Então foi com essa vara esse cajado, com essa vara que ele abriu o Mar Vermelho, né? Eu acredito que sim, vamos lá. A volta de Moisés ao Egito. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta para o Egito, levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você poder de realizar, mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo,
Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue? Referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Eu preciso ler isso aqui de novo, que eu não entendi não. Ora, o Senhor, Deus, né, tinha dito a Moisés e Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito e levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Deus ia endurecer o coração do faraó para não deixar o povo ir? Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. O Israel é o filho de Deus, a nação de Israel, né? Que vem de Abraão, que é o primeiro filho. E Moisés vai pedir ao faraó para ele libertar Israel, né, que é a nação israelita, para prestar-lhe culto. Aí, já que ele não vai deixar, ele vai matar o filho do faraó. Eu acredito que seja isso. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora, que era a mulher de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse: marido de sangue? Ela disse, referindo à circuncisão. Nessa ocasião o Senhor o deixou. Então, quem tiver um entendimento melhor aí depois, quiser comentar aí, falar. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha mandado dizer, e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. Arão lhes contou tudo que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se à adoração. Outro título: Faraó aumenta a opressão. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Era aquilo mesmo que eu tinha falado, Israel, né? Quando Deus falou que era filho. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. E eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduza a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpra sua tarefa e não dê atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó: já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na.
onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então se espalhou por todo o Egito a fim de ajuntar restolhos em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diárias que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados, porque não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos anteriores. Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que trata os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó. Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. E agora vem outro título: Deus anuncia a libertação. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, e eu os livrarei do trabalho impostos pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que lhe daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vai dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvido, como ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordens para tirar do Egito os israelitas. Aí agora outro título é a genealogia de Moisés e Arão. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Agora é a parte que eu falo o nome o chefe das famílias israelitas. Os filhos de Rubem, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Rubem. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Zaú, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merami.
Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz a Arão e Moisés. Então quer dizer que Moisés era filho de um sobrinho com a tia. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefege e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Zitre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadabe, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel e ela deu à luz a Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Arão, o outro título, Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvido se não tenho facilidade para falar? O Senhor lhe respondeu: dou-lhe a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir. E embora multiplique seus sinais, multipliques meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Agora, outro título é: a vara de Arão transforma-se em serpente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó lhe pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão a vara, e essa se transformaria em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Você não tinha sabido também dessa, não. Agora, o outro título é a primeira praga, sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe
deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago nas mãos, ferirei a água do Nilo, as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés, diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes, de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Como assim? O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Então, se esses feiticeiros também fizeram a mesma coisa, é porque era o mal, né? Que estava fazendo isso também. O coração que está fazendo isso, né? Da forma, né? Que não é a correta. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, lhes deu as costas e voltou para seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram um buraco às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podiam mais beber. Passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Agora vem a outra parte. A segunda praga, rãs. O Senhor falou a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs e elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e das suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das ciências ocultas. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Não estou entendendo essa parte dos magos fizeram a mesma coisa. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifício ao Senhor. Moisés disse ao faraó, tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti. Moisés disse ao faraó, tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, pois teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas e teus conselheiros, e a teu povo sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs e lhe que enviara sobre o faraó. E o Senhor atendeu a pedido de Moisés, morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios, nos campos, foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Quer dizer, já voltou atrás, né? Não cumpriu com o que ele tinha combinado. Aí veio a terceira praga, piolhos. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra,
e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolho. Mas quando os magos tentaram fazer surgir os piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestaram os homens e os animais. Ah, tá. E os magos disseram ao faraó: isso é dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Então quer dizer que até a terceira eles fizeram através das coisas ruins, né? Com certeza. Agora aqui já até a segunda, a terceira não, né? Que foi o dos piolhos. A quarta praga, as moscas, depois... A quarta praga, moscas. Depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você e os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, a casa dos egípcios e o chão em que pisam, se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. Então agora ele já jogava a praga Deus jogou a praga só nos egípcios, né? E no faraó. E assim fez o Senhor, E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e a casa de seus conselheiros. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício a Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, ao nosso Deus, como ele nos ordena. Disse o faraó: eu os deixarei ir oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros e teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifício ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu a seu pedido. As moscas deixaram o faraó e seus conselheiros e saiu da presença do faraó. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor, e o Senhor atendeu o seu pedido, e as moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca, mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Olha aqui, né? Aí veio a quinta praga, morte dos rebanhos. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas, mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo: amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreram. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas haviam morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Ruimzinho ele, hein? Aí veio a sexta praga, as feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tire um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar. Diante do faraó, ela se tornará um pó fino sobre toda a terra do Egito. E feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais, em todo o Egito. Eles tiraram cinza de uma
fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar. E feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam se manter-se diante de Moisés, porque ficavam cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele recusou atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Aí vem a 7ª praga de granizo. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra, mas eu mantive em pé exatamente com esse propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que esse se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor, os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho da cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou em seu coração. Ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Aí vai vir a 8ª praga, mas eu vou ler essa no próximo vídeo, na próxima leitura de estudo, de aprendizado, né? Então vou só ler viu aqui que o faraó continuava a não atender o pedido de Moisés para que o faraó deixasse que o povo de Israel, o povo israelita, entrasse no deserto, adentro do deserto, uns 3 quilômetros para dentro, e prestassem culto ao Senhor Deus. E ele sempre, né? Só nessa parte aqui que eu vou ler de novo aqui, que foi a 7ª praga que ele jogou,
que foi a chuva de granizo. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e os granizos cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então, quer dizer, ele não cumpria com a palavra, né? Ele não cumpria com a palavra. Então, como ainda tem a 8ª praga, a 9ª praga, a 10ª praga, a Páscoa, a 10ª praga de novo e o Êxodo, né? Então isso eu leio na próxima, que não vai dar pra gente ler tudo hoje. Então nós paramos aqui até na 7ª praga, que foi a chuva de granizo, e iremos entrar na 8ª praga, em Êxodos, certo? Gente, muito obrigado, e mais um dia que lemos a Bíblia, e essa leitura nos traz aprendizado, me trouxe algumas dúvidas, mas eu vou procurar pesquisar e aprender, né? Se alguém já tem esse entendimento ou já, né, de algumas dúvidas, quiser comentar aí entre vocês, né, que eu também irei ler para também ter mais um aprendizado. Então, gente, é isso. Eu espero que todos fiquem na paz do Senhor, que possamos nos encontrar muito em breve, novamente. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.